Olá pessoal, vamos retomando aí o estudo da óptica geométrica. Na nossa última aula nós estudamos os conceitos básicos da óptica. Na aula de hoje vamos ter aí reflexão da luz e espelhos planos. Então vamos entender como funciona esse fenômeno da reflexão da luz, depois vamos aplicar esse conceito estudado, entender como funciona a formação de imagens em espelhos planos. Tá lá. Vamos primeiro para a definição do que é essa reflexão da luz. A reflexão é um fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação desses dois meios. Vocês lembram que nós estudamos nos conceitos básicos? Vimos a cor de um corpo por reflexão, não é isso? Então, quando ocorre a reflexão da luz, é que a luz incide sobre um corpo, né, e reflete de volta, né, mantendo-se no meio onde estava se propagando. É importante destacar alguns elementos que nós vamos observar aqui nessa reflexão. Temos aqui, esse S é uma superfície refletora, tá bom? Esse RI aqui é um raio que incide nessa superfície e vai refletir. Então, eu tenho RI, raio incidente, RR, raio refletido. É isso? Essa reta aqui, que está representada pela letra N, é uma reta normal. Ela é uma reta imaginária que sempre vai estar perpendicular a essa superfície refletora. O I é o ângulo de incidência, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E o R é o o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado aqui entre o raio refletido e a reta normal. Esses elementos aqui eles vão estar constantemente aparecendo no estudo da reflexão da luz, tá bom? Vamos seguir. A reflexão da luz, ela apresenta apenas duas leis. A primeira nos mostra o seguinte, que o raio incidente, a reta normal, o raio refletido, aí eu posso até acrescentar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei da reflexão diz que a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência, ou seja, o ângulo I vai ser congruente aí ao ângulo R. Acabou. São apenas essas duas leis que nós temos aqui na reflexão da luz. O conteúdo é muito simples, como vocês vão ver agora, e entender como funcionam essas leis da reflexão. Só que às vezes pode surgir uma dúvida. Professor, essas leis da reflexão funcionam para qualquer situação? Funciona sim, As leis da reflexão são válidas para quaisquer tipos de superfície refletora, planas ou curvas, pois a reflexão ocorre de maneira localizada em um único ponto. Esse aqui. Raio incidiu, refletiu. Pode observar que a superfície refletora ela é curva. Então, o ângulo de incidência congruente ao ângulo de reflexão. Está aí a aplicação essas leis da reflexão. Ainda tem outro ponto para observar bem, que as leis da reflexão não dependem da cor da luz. Isto é, todas as cores sofrem reflexão exatamente da mesma forma. É isso que nós temos aí para as leis da reflexão da luz. Vamos lá. Entender algumas situações de incidência de luz. Os ângulos de incidência e de reflexão variam no intervalo que vai de 0 graus a 90 graus. No caso, a incidência sendo normal, o raio de luz incidiu perpendicular à superfície refletora. Então ele volta, vai seguir aí a mesma orientação. Se for uma incidência rasante, ele incide e reflete aí, incidiu com 90 graus, formando aqui com a normal, vai refletir também 90 graus. Então aí é uma incidência rasante, certo?
As leis da reflexão também são obedecidas em superfícies regulares, que é o que nós temos aqui, a reflexão difusa. A reflexão difusa é quando a superfície é irregular. Por exemplo, o nosso rosto. A gente está se olhando ali no espelho, essa reflexão ela ocorre de forma difusa. O raio de luz incide e reflete difusamente. Pode observar aqui, ó, né, nessa superfície refletora, que os raios eles incidem paralelos entre si, mas a reflexão não é paralela entre si. Isso aqui é que é uma reflexão difusa, certo? Vamos para os espelhos planos agora. O espelho plano é o mais simples e o primeiro dos diversos sistemas ópticos que vamos estudar. Aí eu posso destacar já alguns. Tem depois os espelhos esféricos, aí vem o fenômeno da refração da luz, lentes esféricas e instrumentos ópticos. Tá bom? É o único sistema óptico que é sempre estigmático, né? Ou seja, as imagens elas vão ser perfeitas. São em geral representados graficamente da seguinte forma. Olha só, eu tenho aqui um espelho plano, certo? Essa barrazinha preta aqui. Essas outras aqui, ó, indica a parte de trás do espelho, tá bom? E aqui na frente eu tenho a superfície refletora. Então, o raio incidiu e refletiu aqui nesse espelho. Vamos seguindo. Quanto à formação de imagem no espelho plano, eu vou começar explicando para vocês com um ponto material. Só um pontinho ali e como a gente vai formar essa imagem. Depois eu vou pegar para uma situação de um objeto, né, um corpo extenso. Então, para você ter a formação da imagem, está aqui o espelho, tá, os tracinhos aqui indicando a parte de trás do espelho. E aqui eu tenho um ponto, certo? Ponto objeto aqui. Então, nós vamos considerar dois raios de luz saindo desse ponto. Um incide perpendicular à superfície refletora e o outro incide, ó, formando um ângulo com a superfície refletora. Então, nós temos aqui que o primeiro, ó, incidiu, refletiu na mesma orientação, o segundo incidiu e refletiu com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, para formar a imagem desse ponto aqui, você vai pegar o prolongamento dos raios de luz refletidos, ó. Tá ali, ó, prolongamento do raio de luz refletido. Então, você vai ter aqui o ponto P', que é justamente na interseção do prolongamento desses dois raios. Então, essa imagem que é formada, ela está ali atrás do espelho, né, ou dentro do espelho, como vocês queiram chamar. E a gente vai representar aqui com essa aspazinha, né, dizendo aqui que é o ponto imagem desse objeto. Um ponto extremamente importante de observar é que a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a sua imagem, né, a imagem desse objeto. Tá aqui, ó. Para simplificar essa construção, podemos fazer aqui o seguinte. Está ali o ponto objeto, P. Você pega a distância de P até o espelho. A distância do espelho até P' aqui vai ser justamente onde vai se encontrar a imagem desse objeto. Não esquece que essa imagem é formada atrás do espelho. Então aí vem, né, daqui a pouco eu vou falar para vocês as características dessa imagem. Agora vamos sair do ponto, vamos para o corpo extenso. No caso de um corpo extenso, você tem aqui uma infinidade de pontos. Então vou pegar apenas 3 pontos que se destacam aqui nessa figura, né, desse triângulo. Esses 3 aqui, ó, 1, 2, 3. Tá lá. O ponto A, então você vai ter uma imagem A'. Ponto B, você vai ter uma imagem B'. Ponto C, uma imagem C'. Tá certo? Esses aí são os pontos objeto e aqui os pontos imagem. A distância
vai ser igual. Então, aí ligando esses pontos aqui, imagem, ó, A', B', C', nós temos aqui a formação da imagem desse corpo extenso. Seguindo aqui, vamos agora caracterizar essa imagem. Quanto à natureza, a imagem conjugada por um espelho plano é sempre virtual em relação ao objeto. Ou seja, quando a imagem é virtual, ela é formada pela interseção do prolongamento dos raios refletidos. Ela é formada lá atrás do espelho, tá certo? Ou dentro do espelho. Quanto à posição, podemos dizer que a imagem formada por um espelho plano é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho. Vai se encontrar bem ali no meio. Quanto à forma e tamanho, no caso vai ter a mesma forma e o mesmo tamanho aí do objeto. No caso só muda aí que é uma imagem virtual. Quanto à orientação, a orientação dessa imagem vai ser direita em relação ao objeto. Não vai ficar mudando não. Quanto à orientação, você vê muito isso em ambulância. Na frente da ambulância o nome está escrito meio que o contrário. Por quê? Para quem olhar lá no retrovisor, vê o nome ambulância correto. É o que nós vemos que a imagem é enantiomorfa. Você bota a sua mão direita lá no espelho, é como se fosse à esquerda. Tem essa alteração de direita e esquerda na formação da imagem. Vamos para o campo visual. No caso do campo visual aqui do espelho plano, é você observar a área que você consegue ver através desse espelho. Para traçar esse campo visual é simples. Eu tenho aqui o objeto, coloquei aqui, no caso, não objeto, o observador, né? O observador. Aqui eu tenho a imagem desse observador, distância do observador ao espelho é igual a distância do espelho até o observador. E aqui você vai traçar alguns segmentos, né, a partir desse ponto aqui, imagem do observador. Olha lá. Nas bordas ali, ó, do espelho. Então essa região aqui é o que é chamado campo visual. Tudo que se apresentar aqui nessa região, esse observador vai conseguir ver justamente aí porque se encontra no campo visual dele. Se tiver aqui onde está o meu ponteirozinho aqui, ó, indicando, você não vai conseguir ver, só vê se estiver no campo visual do espelho. Tá aqui, eu tenho um exemplozinho de aplicação, ali é um poema, não vou pegar ele, vou direto aqui para o exercício. Ó. Diante da cintosa fachada neoclássica do arranha-céu, uma pomba observa o reflexo da parte de uma coluna em uma poça à sua frente. Então tá aqui, ó, o pássaro, né? Tá aqui a poça d'água. Dentre os pontos indicados, a pomba vê por reflexão nessa poça apenas os pontos A, B, C, D ou E. Vamos determinar isso como? Traçando o campo visual desse pássaro aí, ó. Tá vendo aqui? Então o pássaro está aqui, ó. Aqui está a sua imagem. Se a partir, né, do olho do pássaro ali, você vai traçar o campo visual, ó. Passou aqui. O outro passou aqui. O campo visual do pássaro está aqui, ó. Ponto D e ponto E. Então esse pássaro só vai ver esses dois pontos nessa, né, refletidos ali naquela poça d'água. Outro ponto, outra situação bem clássica, deixa eu voltar aqui que já ia seguindo a animação, é para posicionar o espelho. Às vezes o pessoal, não, eu quero ver a posição, quero me ver completo, né, no espelho ali. Que altura deve se colocar esse espelho em relação ao chão? Então, trata-se justamente desse segundo exemplo. Aqui a altura do chão deve estar o espelho para que Maria possa se ver inteiramente no espelho. Então tá aqui Maria com a altura H,
e uma distância D do espelho. O espelho está a uma altura H minúsculo no chão e Maria quer se ver. Então, primeiro aqui, ó, vou traçar o ponto imagem dela a partir da reflexão. Então, ó, o raio incidiu, refletiu, chegou até o globo ocular dela. E aí ela vê o seu pezinho aqui, certo? Só que ela vai estar se vendo por completo, mas não tem problema. Qual altura deve ficar esse espelho? Aí vamos lá, ó. No caso aqui, vocês vão observar que eu vou destacar aqui dois triângulos, né? O triângulo maior e o triângulo aqui menor. Então, agora eu vou estabelecer uma relação trigonométrica. Semelhança de triângulo. Vocês estudam lá no 9º ano. O triângulo maior é congruente ao triângulo menor. O menor é esse pequenininho aqui, ó. O maior pega tudo. Então, como é que eu posso dizer que eles são congruentes? Que eles vão apresentar dois ângulos congruentes. Então, se isso ocorre, a medida dos lados são proporcionais. Ou seja, a distância aqui do triângulo maior, daqui para aqui, ó, 2D sobre H, está para D, não é isso? Sobre H minúsculo, que é a altura do espelho em relação ao solo. Corta aqui D com D, meios por extremos, então a altura que deve se encontrar esse espelho do chão é a metade da altura aí de Maria. Isso vocês podem fazer na casa de vocês tranquilamente. Vamos para a 8ª situação, é a translação de um espelho plano. É quando você translada ele, você desloca ele na horizontal. Eu tenho aqui um objeto, o espelho, distância x, o objeto ao espelho, distância x do espelho até a imagem. Então você vai lá e desloca, ó. Desloquei o espelho, desloquei uma distância d. Então ficou x mais d, né? Tá aqui o espelho, tá lá x mais d e a imagem. Então vai ter uma alteração na distância entre essas imagens devido justamente ao espelho ter sido deslocado. Então, o quanto você deslocou aqui, ó, a imagem, a distância aqui da antiga imagem para a nova imagem, em relação ao quanto você deslocou esse espelho. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira situação, x, não é isso? Mais x mais d vai dar igual a x mais d mais mais, né? Tá aqui, esse aqui mais esse, igualou. Então vamos agora determinar uma relaçãozinha bem simples, ó. X mais x 2x mais d igual a x mais x 2x, d mais d 2d. Você cancela aqui 2x com 2x, vai ficar o quê? D igual a 2D. Ou seja, o deslocamento entre essas imagens, né? A distância aí entre a nova imagem e a antiga imagem é o dobro do quanto você desloca esse espelho, né? Devido a isso, você também vai ter uma alteração no valor da velocidade. A velocidade da imagem vai ser o dobro da velocidade do espelho ali que está se deslocando. Tá bom aqui? Vamos lá. Rotação de um espelho plano. Quando você vai, ó, inclinar aí e abrir aí esses dois. E abrir não, né? Desculpa. Deslocar de forma angular esse espelho. O que acontece lá no espelho retrovisor do carro, da moto, da bicicleta, para conseguir um melhor ângulo de visão e um maior campo visual. Então, quando você rotaciona o espelho, você vai fazer o quê? Com que ele tenha um ângulo alfa. E aí, se desejar descobrir qual a medida aí, né, desse novo ângulo aqui, ele é a metade do quanto você deslocou o espelho. Só isso. E por fim, eu tenho aqui a associação de espelhos planos. Eu tenho dois espelhos, o espelho é 1 e o espelho é 2, tá bom? E eu tenho aqui um objeto entre esses dois espelhos.
Quero saber quantas imagens vai ser formada. O que é que a gente faz? Ó? Eu tenho ali a imagem 1 daquele objeto. Tem aqui a imagem 2. Tá? Como se tivesse ali mais dois espelhos. É 2 linhas e é 1 linha. No caso, a terceira imagem vai ser formada dali, a partir da imagem que já se tinha. Então, vou ter linha 1 igual a linha 2, que é igual, né, a medida dessa imagem aqui, I1 ou I2. Então, como descobrir esse número de imagens? Ó, o número de divisões da circunferência, N, é igual a quanto? 360 graus, que é a medida completa, dividido por 90. Vai dar 4. Beleza. Só que não são 4 que tenho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 aqui, só que se contar com o objeto. Imagem mesmo eu só tenho 1, 2, 3 imagens. Então, o número de imagens eu vou representar por N, certo? Daqui a pouco, para determinar essa quantidade aqui. Ó. Então, o número de imagens N, como eu disse, de imagem formada, vai ser igual a 360 graus dividido por alfa, menos 1. Esse menos 1 vem de onde? Justamente para não contar com o objeto na hora de fazer o cálculo. Acabou por aqui, pessoal. Fica aí um exercício do material que eu enviei para vocês a respeito de reflexão da luz e espelhos planos. Tá bom? Encerrar aqui a gravação. Para vocês, vamos fazer as atividades.